Então nós vamos convidar agora e vamos começar o nosso painel. Vai ter o Marcelino Cunha, o professor Leandro Krug, Emerson Corazza e Siddhartha Fernandes. Vamos falar então dos desafios e estratégias, ensino híbrido e a distância. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Fórum RNP. Quero dar boas-vindas aqui aos nossos palestrantes de hoje, né? O professor Emerson Corazza, né? Coordenador, gerente de projetos do MEC CETEC, né? O professor Siddhartha Fernandes, que é o coordenador de ensino à distância do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e o professor Leandro, que é o secretário de ensino à distância da Federal do Rio Grande do Sul, né? A ideia aqui é que a gente possa falar um pouco sobre esse novo desafio aí do ensino híbrido, né, para o próximo ano e o que a gente pode esperar, né, do ponto de vista de tecnologia e outras coisas mais. Eu vou fazer um breve relato aqui, na verdade, mais para puxar sardinha, obviamente, para a RNP, né, aproveitando aqui que nós temos esse espaço, e apresentar muito rapidamente quais são os serviços que nós temos disponíveis, para essa oferta de ensino híbrido, né? Seja ele híbrido de fato, seja ele à distância, né? Então, a RNP ela tem aí um portfólio com este foco, né? Um portfólio que teve um grande aumento do seu uso desde o início da pandemia e que a gente espera que continue dessa forma. Bom, então a gente começa aí com um grande serviço que ele explodiu, né, pós-pandemia, né, o Conferência Web. O Conferência Web, em início de março do ano passado, de 2020, era um serviço onde nós tínhamos 700 usuários simultâneos, né, e hoje ele dá 7.000, 10.000 usuários simultâneos. Né, tudo isso graças aí à pandemia, né? A pandemia fez com que o Conferência Web tivesse a sua evolução, né? Todo o roadmap que a gente havia previsto para fazer um ano e meio, nós fizemos em 2 meses. Então foi uma correria bem grande aí que nós tivemos, mas a gente conseguiu, né? Então hoje a gente tem uma capacidade para atender até 16.000 usuários simultâneos. Podemos escalar isso até 26.000 usuários simultâneos e com muita facilidade, né, dado aí todas as características da nuvem, né, que onde está funcionando esse serviço. Nós temos aí como as principais funcionalidades desse serviço, né, a possibilidade de você realizar as aulas síncronas. Então você pode ter aí salas com até 100 pessoas, né, 100 alunos numa sala. Ele é totalmente integrado com o Moodle, né? Agora a gente inclusive está integrando via protocolo LTI, então a gente nem vai precisar mais de plugin para fazer essa integração. Também integrado com o EduPlay, que é um outro serviço que eu vou falar logo em seguida. Gravações sem limites, ou seja, você que não precisa se preocupar com a quantidade de gravações nem o tamanho delas, né, e nem de como você vai compartilhar. Você pode colocar isso dentro do seu Moodle ou dentro de um grupo de discussão, enfim, né, de alunos e assim por diante. A possibilidade de você ter salas de grupo, ou seja, dentro de uma sala com 100 pessoas, por exemplo, você pode dividir essa sala em diversas outras salas para que esses grupos façam algum tipo de trabalho e depois você retorna todo mundo para a sala principal para acontecer o debate novamente, né? Isso também pode ser utilizado, por exemplo, nós vimos muito isso, que é a defesa de teses, por exemplo, né, teses e dissertações, aonde no momento da banca deliberar o resultado daquela dissertação, a banca se retira para uma sala para poder deliberar, não precisa expulsar os convidados da sala, né? Então existem diversos usos para essa funcionalidade. Transmissões, ou seja, uma reunião, né, uma aula usando Conferência Web, ela pode ser transmitida
para o EduPlay, aí você ganha uma escala dessa transmissão alcançar milhares de pessoas, ou também para o YouTube, dependendo da sua situação, né? Então, você tem a opção de transmitir isso para qualquer tipo de servidor de streaming aqui que utilize protocolo RTMP. E um controle de acesso de participantes, ou seja, você garante que na sua sala só vai ter os seus alunos, né, que você não vai ter problemas de invasão de sala, por exemplo, né? Então, é um link onde você, enquanto professor e moderador da sala, você é responsável por esse acesso. Então, você controla quem entra e quem sai. O outro serviço aí que eu acabei de falar, o EduPlay, né, nós temos aí como objetivo, né, o torná-lo o maior canal de conteúdo educacional do Brasil, né? Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que eu vou usar o EduPlay e não uso o YouTube, né? Então você tem aí algumas razões para isso, né? É um canal, é um serviço onde você não tem interrupções, ou seja, você vai colocar um conteúdo lá para o seu aluno, por exemplo, e o seu aluno vai focar naquele conteúdo, ele não vai ter nenhum outro, é, nenhuma outra interrupção, né? Ou seja, não tem outra propaganda aparecendo ali que poderia atrair a atenção deste aluno, né? Então você não tem propaganda nem no vídeo, nem do lado desse vídeo, né? Então você mantém a foco do aluno naquele conteúdo que ele está assistindo. Ele possui uma rede de vídeo digital de distribuição, né? Então a gente tem servidores aí espalhados pelo Brasil inteiro, que fazem com que aquele conteúdo seja atendido que aquele aluno seja atendido por um refletor mais próximo dele, né? Isso faz com que a gente tenha tanta economia de banda como maior qualidade nessa transmissão. Nós temos canais de TVs universitárias, canais de rádio universitários, a possibilidade de você criar canais de usuário, então você pode ter um canal por uma disciplina, um canal por matéria, por instituição, enfim, como melhor entender. A possibilidade de você criar playlists, né, para poder passar para os alunos, e também poder criar aí podcasts, né? Então você pode fazer o consumo, né, e disponibilização de todo tipo de mídia, seja ela áudio ou vídeo. E para finalizar, né, o serviço de Moodle, que é um serviço lançado há um ano e pouco, onde a RNP oferece a possibilidade da contratação desse serviço, né? Então, nós temos aí duas modalidades que esse serviço pode ser contratado. É um serviço onde nós disponibilizamos o Moodle somente como uma infraestrutura, onde a RNP é responsável pela infraestrutura, e as demais camadas de plataforma, aplicação e negócios é por conta da instituição. E outra modalidade que é o IA gerenciado, ou seja, a infraestrutura gerenciada, onde a RNP ela cuida tanto da camada de aplicação quanto da camada de infraestrutura e plataforma. Então, isso é extremamente relevante, né, porque ela desonera toda a TI da instituição, de forma que essa TI possa, de fato, cuidar daquilo que é mais importante para ela, né, deixando a parte de infraestrutura computacional do ambiente Moodle por conta da RNP, né, e aí ela fica cuidando somente da parte pedagógica, né, que é a área fim da instituição. Isso desonera tanto a TI, né, quanto as áreas de ensino à distância das organizações. Bom, basicamente era isso que eu queria colocar para vocês, né, e agora eu queria chamar aí o meu colega aqui que vai compartilhar esse painel comigo, né, o professor Siddhartha Fernandes, para que ele possa apresentar exatamente dos serviços aí, de como eles fizeram para melhorar o Moodle deles, né? O professor Siddhartha, ele é graduado em matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 92, possui mestrado, doutora em educação com ênfase em tecnologia da informação e comunicação no processo educacional. Desenvolve projetos que promovem o desenvolvimento pedagógico e a prática nas novas tecnologias de comunicação e informação desde 91.
e projetos que enfocam o processo de aprendizagem dos alunos e a formação de professores em 60 escolas de todos os estados brasileiros. Atualmente, desenvolve pesquisa e políticas públicas de educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como professor de informática no Colégio Pedro II e no Colégio Teresiano, que é ligado à Faculdade Católica da PUC-Rio. Considerado um professor inovador em 2010 pela Microsoft Innovation Education Forum, com programas educacionais que inserem a linguagem audiovisual nos processos educacionais. Foi professor da pós-graduação em Educação e Computação do EDAI, Centro de Aplicação de Informática na Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Participou dos programas de formação de professores do Programa Nacional de Tecnologia da Informação na Educação do Ministério da Educação, MEC Proinfo. Siddhartha, boa noite, a palavra é contigo. Boa noite, Marcelino. Primeiro, agradecer pelo convite, é sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouco dessa prática, dessas experiências, estar discutindo, na verdade, a gente sempre aprende muito, e acho que esse momento, quando a gente fala, né, em estratégias e desafios, é o que mais a gente vem praticando nesse último ano e meio, né? Eu acho que a gente foi desafiado como você falou, a colocar isso em prática num momento muito rápido, de uma forma que a gente conseguisse dar conta. E, de fato, não acabou. Então essa discussão ela é muito atual, porque isso não acabou, isso continua. A gente agora está voltando, nós do Pedro II, estamos voltando agora ao presencial, voltamos, na verdade, agora, no dia 22, voltamos ontem o presencial, ainda não com 100%, mas voltamos ontem, e ainda estamos muito nessa discussão, né, dessas estratégias, quais estratégias e que desafios, na verdade, como é que a gente continua e o que virá para frente. Então, primeiro, agradecer essa participação, que eu acho que a gente tem muito a aprender, principalmente com os colegas da mesa. Boa noite, inclusive, aí, Igor e Emerson. Prazer estar com vocês aqui, dividir espaço. E eu acho que é muito pertinente a gente estar discutindo, né? Porque, de fato, a gente ainda está nesse momento ainda de pensar. Já era um desafio grande a gente pensar fazer educação à distância ou ensino híbrido aqui na educação brasileira, mas a pandemia, de fato, nos trouxe novos desafios. E aí, nesse momento, a gente vai aqui, que eu vou estar apresentando um pouco, compartilhando como é que foi esse momento que o Pedro II teve, em parceria junto com a RNP, de fazer a migração de uma solução. Quer dizer, a gente tem diversos desafios ao longo dessa pandemia, ao longo desse ano e meio, né, a formação de professores, os espaços e tal, mas a gente, nesse tempo que a gente vai aqui agora, a gente queria compartilhar um pouco dessa infraestrutura que você falou um pouco agora, né? Como é que foi o Pedro II, o que isso trouxe de bom para a gente, o que foi importante, essa parceria que se estabeleceu. Então, eu primeiro coloco aqui, eu acho que é importante colocar o cenário, quem é o Pedro II, né? Acho que as pessoas muitas vezes conhecem de nome, mas não se situam. Então, de uma forma muito rápida, o Colégio Pedro II, para você ter ideia, é um colégio fundado em 1837. A gente está caminhando aí para tem mais de 180 anos de fundação, é um colégio muito antigo, e apesar de estar com o nome colégio, a gente atende a todos os segmentos. A gente pega a educação básica, desde a educação infantil, passando pelo fundamental e médio, mas a gente também tem graduação, a gente tem cursos de pós-graduação, cursos de extensão e cursos de mestrado, e temos cursos de extensão. O nosso público maior, e aí para se ter uma ideia, é a educação básica, sim. Nós temos mais de 13 mil alunos só da educação básica, organizados em 472 turmas. Se você pensar nessa realidade Moodle, então, trazendo para esse universo, você pensar que essas turmas, elas têm, em média, 15 ambientes que são disciplinas. Você multiplicar aí 15 vezes 472, você vai ter mais ou menos o número de ambientes que a gente tem para a educação básica.
é um pouco mais, porque todos os outros segmentos também usam também o Moodle, né? Além do Moodle, também a gente tem também o Workspace da Google, a gente também tem as duas plataformas, mas essencialmente, na grande totalidade, a grande maioria, quase que a totalidade, a gente usa o Moodle. E aí foi essa a realidade que você, né, que a gente pensou. De repente, a gente tinha uma coordenação no setor de EAD no colégio, para atender ainda, pensando atender e estimular o uso do ensino híbrido e alguns cursos à distância, e de repente me chega, né, assim, agora a gente vai ter que ter essa carga, esse número de alunos, de ambientes acontecendo simultaneamente. Não só esse número, como também as aulas. Então, o desafio, na verdade, foi esse, né? E aí, o que surgiu de bom junto com a RNP, é a gente pensar, como você falou, o Moodle em nuvem, a gente trabalhar com ele, né? E o primeiro desafio que a gente tinha, então, é como dar conta dessa quantidade de acessos simultâneos que a gente passou a ter, né? A gente vinha com uma demanda ainda em expansão, implementando ainda os cursos à distância, implementando o ensino híbrido no colégio, era uma coisa muito pequena, e de repente você tem que colocar mais de 13 mil alunos e mais de 1.300 professores trabalhando ali, né, fazendo as aulas inicialmente assíncronas, mas depois as aulas síncronas. Então, na verdade, o primeiro desafio que a gente tinha era colocar, né, essa quantidade de acessos simultâneos, dar conta que a gente tivesse um tráfego, uma banda que desse conta desses acessos, né? E aí, quando vem, então, as aulas síncronas, como você falou agora há pouco, utilizando a conferência web, utilizando, né, o BBB, né? E aí para a gente foi fantástico, porque além da gente ter todo esse tráfego, esse aumento exponencial do tráfego das aulas síncronas, da quantidade de aulas que a gente tinha, né? Estou falando da transmissão, a gente tinha 2 problemas decorrentes disso aí. A gente tinha a gravação dessas aulas, que alguns professores optavam por gravar e disponibilizar ou não, mas tinha a possibilidade da gente gravar essas aulas, né? E vinha outros 2 problemas, que era o acesso a essas aulas e a segurança. Outras ferramentas, outras plataformas que a gente usa, né? A gente tem que compartilhar um link, a gente tem que fazer uma sala para que a gente tenha pessoas externas podem entrar, dependendo do tipo de acesso que você coloca ou não. Se você acessa, deixa pessoas abertas de fora. E aí o professor, na hora, ele vai aceitar ou não aceitar. O professor está dando aula para ele começar a aceitar ou não. Então, você acabava que você tinha invasão ou não. Então, isso com a gente, na verdade, é uma solução que a gente sabe, utilizando o Moodle, que todos que estão ali na sala já têm o link e entram aqueles que estão numa sala, num ambiente, num ano. Então, assim, para a gente, na verdade, isso aí facilitou muito a gente ter a possibilidade de fazer as aulas. A cada turma, cada disciplina de cada turma já tinha o seu ambiente. Então, eu, professor, por exemplo, de matemática, já tinha minha turma, meu ambiente, né? Então, eu entrava ali e os alunos já tinham um link e podiam entrar. Depois que eu entrasse, todos já estavam ali dentro, autenticados para entrar, sem que eu precisasse, na verdade, fazer uma autenticação, sem que eu precisasse validar, sem que eu entrasse com risco de pessoas externas. Então, assim, foi o segundo desafio nosso, na verdade, foi lidar como fazer aulas síncronas e como a gente ter essas aulas síncronas com seguranças gravadas. Então, assim, a gente ter o Moodle na nuvem, a gente ter essa parceria nos facilitou muito. E aí, na verdade, a gente fala que a gente estava com o Moodle, e aí a gente também, as nossas aulas estão lá no EduPlay, nossas aulas estão gravadas. Então, a gente pode criar os nossos canais e partilhar essas aulas, né? É claro que também cresceu o número de acessos, surgiram as aulas síncronas, mas também surgiu também o espaço em disco que a gente precisava para armazenar. A quantidade de materiais produzidos foi absurda. Nós estamos falando de uma produção hoje, a gente estava vendo o Moodle Data, nosso Moodle Data hoje tem mais de 2 teras. Quando a gente fala de backups, né, dos cursos, quando a gente fala do recurso do Sharing Cart para copiar as atividades, a gente está falando, na verdade, aí de espaço muito grande, né? E aí era um outro complicador. Como é que a gente vai fazer para ter esse espaço para você ter mais de 5 mil ambientes
e uma produção de mais de 1.000 professores, né? E esses professores, a gente fazendo backup, gerenciando esse backup, tendo esse espaço. Então, era um outro problema de infraestrutura que a gente tinha, era a gente ter um armazenamento em nuvem, isso aí, para a gente poder colocar, né? E aí, enquanto a gente não tinha essa parceria com a RNP, obviamente a gente ficava doido, porque a gente tinha oscilações do Moodle, na performance do Moodle, e aí era difícil de saber se era uma internet do usuário, se era uma internet do professor, se era uma internet nossa, se era um problema na base de dados, um problema no tráfego de acesso de usuários, como é que a gente fazia isso, né? E aí, obviamente, a gente hoje tem um monitoramento da performance, a gente sabe hoje o quanto a gente tem de acesso, de tráfego, o quanto a gente tem de processamento, o quanto a gente tem, na verdade, de uso do banco, quer dizer, isso né, esse sistema está em camadas, esses serviços estão em camadas que são possíveis de serem monitorados. E, como vem aqui o próximo agora, são passíveis de serem reconfigurados na medida em que você tem uma sinalização de que, por exemplo, você está estourando a sua capacidade naquele momento ali. Digamos que você tem, então, o número de acessos então, de usuários naquele momento está chegando ao limite, ou o seu uso de banco de dados, e aí hoje você tem uma facilidade com o serviço atual, como a gente está em nuvem, com as máquinas todas virtuais, e com os bancos todos em nuvem, então a gente hoje tem uma facilidade da gente reconfigurar essa estrutura. A gente tem um monitoramento e a gente tem uma estrutura. Então, hoje, para mim, fica muito mais fácil quando o usuário fala para mim, não consigo entrar, a aula tá ruim, os alunos estão reclamando, né? É fácil da gente chegar e verificar se, na verdade, isso está na ponta do usuário ou do aluno que está tentando entrar, ou se, na verdade, está no sistema. E aí, na verdade, o sistema hoje monitorado, obviamente, depois de muito ajuste, depois de muita implantação, a gente hoje consegue ter, como estava agora há pouco, aquele monitoramento e uma reconfiguração do que for preciso para que isso aconteça e não acarrete um problema no Moodle, né? Outro problema que a gente tinha, na verdade, era suporte técnico, né? Nós estamos falando aí de um colégio que criou um setor relativamente há poucos anos. Eu sou professor, tenho uma formação também, eu sou licenciado em matemática e tenho uma formação também em informática, mas eu estou coordenando um setor que é mais pedagógico, que é mais operacional, que lida, na verdade, com as questões mais pedagógicas, e tem um setor de informática que me dá o suporte, mas que, na verdade, assim, não tem um suporte específico do Moodle. Então, hoje, na verdade, eu conto com o suporte do Moodle. E hoje é bom que eu possa conversar de distribuição do Moodle, plugins, atualização, versões. A gente pode, dentro do ambiente de teste, a gente pode verificar qual a versão de um plugin, se aquele plugin vai ter problema ou não. Por exemplo, eu tive plugins, várias solicitações de relatórios. E aí, qual plugin está lá? Que solução a gente dá para que tipo de relatório? Obviamente, nesses desafios e estratégias, principalmente no ensino híbrido, a avaliação foi um dos assuntos que surgiram com muita frequência. Como avaliar, como acompanhar a realização do aluno, como fazer, né? E aí, os relatórios nativos do Moodle, muitas vezes, não davam conta do professor ter esse acompanhamento. Então, assim, essa busca de relatórios, essa busca de plugin, eu tive um departamento de educação física que fazia atividades com xadrez. Então, vamos buscar uma solução que a gente possa ter o xadrez como uma ferramenta do Moodle, que a gente faça torneio homologados, autenticados pelos usuários que estão naquele grupo. Então, assim, ter um suporte técnico que conhece especificamente o Moodle, para mim também foi um ganho muito grande, né? E por fim, né, a gente passou também a ter um suporte da RNP em pensar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Hoje a gente discute, a gente tem um grupo, na verdade, em que a gente pensa todo o trâmite de geração, de manutenção desses dados, dos usuários que estão no Moodle. E aí eu estou falando de um colégio, então eu tenho alunos desde educação infantil, como falei, até mestrado. Eu tenho dados não só de alunos, tenho dados de professores, de servidores, e a gente tem
obviamente, a gente está caminhando para fazer essa integração no sistema acadêmico, mas a gente está hoje com uma equipe também pensando como é que a gente tem hoje, como é que a gente faz os nossos processos de alimentação de dados, de coletagem de dados e de manutenção desses dados, como é que a gente faz isso de uma forma que a gente não exponha, de uma forma que a gente esteja seguro, mantendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, para nós, na verdade, assim, foram atuações nesses 7 tópicos, nessa parceria que a gente teve desde fevereiro. Ainda é uma parceria muito recente, muito nova, né? Eu vou parar aqui a minha tela, porque eram esses que eu tinha. Deixa eu voltar aqui ao vídeo. Né? Eram esses tópicos, na verdade, assim, dentro de uma infraestrutura que eu acho que vou dizer que facilitou muito para nós, que somos uma coordenação de ensino à distância, nessa coisa que fez turbilhão de pensar no Moodle e colocar o Moodle com essa estrutura para atender a essa realidade que é Pedro II, com esse universo de 15, 18 mil usuários, quer dizer que é uma coisa grande. E a gente então, assim, foi uma parceria que, para a gente, na verdade, eu acho que hoje a gente só tem muito a agradecer e muito a elogiar. Obviamente, a gente está aprendendo muito, eu acho que é como tudo, mas é uma coisa que, sim, que para a instituição e para que desse certo, trouxe muita coisa boa. Obrigado, professor Siddhartha. Realmente a gente vê a importância, né, de uma avaliação da equipe técnica, né, da instituição. Você ter um problema e você ter um parceiro ali que você possa te ajudar para poder resolver o problema, né? E de fato, quando você leva ambientes complexos do tamanho do Moodle de um Pedro II, você, para a nuvem, você de fato melhora a sua capacidade de reação, né, e de mitigação de problema, né? Bom, agradeço novamente, professor, e vamos seguir aqui em frente com o nosso painel. Eu gostaria de chamar agora o professor Leandro. O professor Leandro é professor da Federal do Rio Grande do Sul, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é secretário de Educação à Distância da URGS, foi diretor do Centro Interdisciplinar em Novas Tecnologias da Educação, também na URGS, entre 2017 e 2020. Possui doutorado, mestrado e graduação na área de computação, é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da URGS, orientando e pesquisando na área de TICs aplicadas à educação e trajetórias de aprendizagem em ambientes virtuais de ensino e aprendizado. Suas áreas de interesse são Learning Analytics, mineração de dados e sistemas de recomendação, em especial aplicados à educação. Professor Leandro, seja bem-vindo. A palavra é com o senhor. Muito obrigado. Primeiro, agradeço o convite e de dizer que eu fiquei bem contente com a fala do professor Siddhartha, porque realmente é impressionante o que uma solução, um parceiro interessante pode fazer, né, pela nossa infraestrutura. Posso dizer que nós temos uma infraestrutura própria e isso trouxe algumas vantagens, em especial experiência, não é, e um certo controle, mas confesso assim que talvez não seja uma opção para todos, nem uma opção que eu sugeriria, porque os equipamentos eles acabam ficando defasados, a memória de processamento, armazenamento, né, eles acabam também cada vez a gente acaba tendo mais necessidades, né, e sobretudo porque alunos eles vão chegando e aí eles acabam tendo uma influência forte nos ambientes e aí a gente sabe que hoje em dia a contratação ou compra de equipamentos e manutenção desses equipamentos, especial porque são muito caros e quando estragam, então é algo difícil até de encontrar, às vezes no mercado nacional, então uma solução em nuvem ela é muito adequada e bem interessante, em especial uma solução integrada e compartilhada, né, nacional, de qualidade, e não só padroniza os serviços, né, o que é bom para o usuário final, porque sabe que
A gente sabe que, eventualmente, os alunos saem de uma instituição, vão para outra, porque se formaram, então, de um nível para outro, eles podem migrar, enfim, por vários motivos. E aí, tendo os mesmos serviços, seguindo o mesmo padrão, para eles é muito mais fácil ocorrer essa migração, né? Porque conhecem, de certa forma, a infraestrutura e como as coisas funcionam. Para quem para quem é da TI também é interessante, porque é uma infraestrutura compartilhada, né? Os custos acabam sendo menores para todos e as dúvidas, os problemas, as soluções que um eventualmente tem acabam sendo compartilhadas com os outros. Então, por isso é super interessante. Bom, então, o que eu trouxe nesse painel um pouco é sobre a questão, primeiro, da nossa experiência, né, no ensino à distância, em especial ensino remoto. Nós também temos cursos à distância já há alguns anos, e com a pandemia acabamos adotando o ensino remoto, mas também estamos nessa discussão do que vamos fazer daqui para frente, né, retornando para o ensino presencial ou não, e esse presencial realmente vai ser de que maneira, né? E o que eu posso dizer é que a experiência nos mostrou que, antes do ensino remoto, os professores e até os alunos tinham muito receio, né, do uso das tecnologias, do uso do EAD, no caso, né? E deu para ver que, claro, muitos ainda têm dificuldades, muitos não gostam, a gente não agrada a todos, por diferentes motivos, diferentes fatores, mas dá para ver que, no geral, a gente amplia as possibilidades usando a tecnologia, usando o que o ensino à distância oferece, e combinar essas duas, para dizer assim, talvez, modalidades, não é? Acaba nos agregando vantagens. Então, em relação só para ter um ponto de partida, né, em relação a o que a gente tem de vantagens, no ensino à distância, em especial, é a questão da personalização, a customização, porque sabemos que nem todos os alunos eles são iguais, eles têm diferentes experiências prévias, eles têm conhecimentos, habilidades, competências, entre outros pesquisadores. Aí o Ausubel falava muito nisso, né? A gente tem que ter os mesmos conceitos subsunsores, ou precisa ter um conjunto de conceitos básicos para poder seguir adiante, e aí nem todos têm os mesmos conceitos, então o ideal é que nós possamos personalizar. E aí, além do Moodle, tem outras plataformas, mas o Moodle é uma plataforma que a gente consegue eventualmente programar e sistematizar para eventualmente ter essas personalizações acontecendo, essas customizações, mas o ponto importante é isso, é a customização, personalização, para não fazer um ensino de massa, né, um ensino igual para todo mundo. Além disso, o tempo que cada aluno, cada pessoa leva para aprender, digamos assim, para percorrer uma trajetória de ensino, varia bastante. Também tem vários pesquisadores aí, podemos citar o Bloom, que estudou Mastery Learning, ele fez um estudo e mostrou que o aluno mais lento, a diferença para o mais rápido, às vezes chega a 5 vezes. Mas, enfim, então, às vezes nós temos um semestre, um ano para lecionar e um conjunto de conteúdos, e não temos toda essa variação, mas usando tecnologias que permitam o ensino à distância, né, nós conseguimos eventualmente permitir um pouco de flexibilidade, e permitir essa flexibilidade é importante. Então, a dedicação que cada aluno tem, ela varia por diferentes motivos, eles têm gostos ou maneiras diferentes para aprender, não é? Alguns falam em estilo de aprendizagem, mas outros falam contra estilos de aprendizagem, mas a verdade é que alguns gostam mais de vídeo, outros gostam mais de ler, outros gostam mais de discutir, então depende do perfil, depende da pessoa, depende do momento, da experiência, das prioridades, então tem várias questões, até emocionais, nós temos pesquisado aqui na universidade, na educação, que mostram isso. Então, esses ambientes, eles permitem, de certa forma, de alguma maneira, fazer essa adaptação, e é isso que nós temos estudado e sugerimos. E o lado do híbrido é interessante porque ele amplia as possibilidades, não é? Justamente porque a gente não só atinge mais pessoas, né? Mas, peraí, tem aqui meu slide, pulou demais, deixa eu voltar aqui. Mas, então, como eu estava mencionando, amplia as possibilidades, a gente consegue combinar o melhor dos dois mundos, né? Se fizermos bem feito. Então, porque há diferentes maneiras de nós fazermos esse híbrido, não é?
A gente pode fazer mais à distância, mais presencial, pode fazer rodízio, enfim, tem diferentes até taxonomias de o que seria o híbrido. E aí eu gosto muito de usar, professor da tecnologia, né, a ideia do blended learning, que é sinônimo de certa forma, semipresencialidade, enfim. O mais importante disso é termos a tecnologia para nos ajudar, não é, a criar esses espaços online, ou espaços que as pessoas possam estar juntas, né, de maneira síncrona ou assíncrona, né? Então, eu acho que um ambiente em nuvem, um ambiente que ofereça tecnologia, ele tem que proporcionar diferentes modalidades, diferentes ferramentas para que nós possamos, então, combinar essas opções, né, de acordo com a nossa pedagogia, enfim. Né? Mas também acho que é importante tomar atenção que não é só a questão da modalidade que importa, a gente precisa pensar no método em si, na pedagogia, na prática, e eu acho que isso é o que é mais difícil. Né? Então, nós sabemos que tem várias tecnologias disponíveis, e elas ajudam bastante, não é? Como é o exemplo da nuvem mencionada, das ferramentas, mas não basta nós usarmos as ferramentas sem termos, não é, um pensamento diferente, né? A gente viu aí no ensino remoto colegas adotando ferramentas e seguindo o ensino tradicional, eventualmente onde o professor continua falando, os alunos escutando, não é? Uma coisa bem midiática, bem sem interação, e não dá. Eu acho que quando adotarmos a próxima fase, digamos assim, né? E eu acho que não tem escapatória, não tem como fugir do híbrido. A gente precisa pensar nessas dinâmicas, né? Fazer articulações, estimular a criatividade dos alunos, algo meio pensando no individual, no coletivo também, né? Tentando criar momentos de disrupção, transformar o ambiente, né? Independente de ser síncrono, assíncrono, presencial ou remoto. A gente tem que valorizar o estudante, em especial as interações e a produção coletiva. Né? Então, repensar esse ensino, fazendo uso de boas práticas, usando tecnologia, mas não usando da maneira errada. Então, o que nos ajuda eventualmente são metodologias ativas, mas não basta implantar metodologia ativa, como eu falei, sem ter um cuidado com isso. Então, alguns desafios, não é, que a gente percebe na questão do uso do híbrido, de certa forma, né? Então, a gente percebe, como eu falei, que a tecnologia ajuda bastante. Muitos professores eles têm um pouco de dificuldade no uso da tecnologia, seja porque eventualmente não tem a cultura digital totalmente intrínseca pela sua formação, enfim. Então, nós temos que pensar em formação da cultura digital, do uso das TICs e também do uso dessas metodologias ativas. Então, não basta entregar a tecnologia, temos que pensar em capacitações, em momentos de discussão de melhores práticas, né, para que eles possam interagir uns com os outros e discutir essas questões. Mas também algo que nós precisamos pensar, que é um desafio importante, é relacionado a problemas socioeconômicos e desigualdades. O Brasil tem muito disso e às vezes a gente pensa, claro que depende muito do contexto, mas na universidade, principalmente pública, a gente percebe diferentes grupos, né, de alunos e até de professores que têm problemas em relação ao acesso à tecnologia, né, ou porque o seu equipamento não é adequado, ou porque o equipamento é compartilhado com outras pessoas. Isso no remoto mostrou isso, né? A gente tem, às vezes, um computador em casa e duas pessoas têm que usar ao mesmo tempo, porque uma está trabalhando, outra está estudando, enfim, ou duas estão trabalhando, ou até três ou mais. Alguns tiveram que cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Então, a questão da infraestrutura é super importante. A questão também da internet em si, o acesso à internet. A gente tem vários estudos mostrando que há desigualdades muito grandes, né, sobretudo no norte do país, mas mesmo em pontos localizados aqui na universidade, a gente percebe alguns alunos que têm dificuldade por isso, porque não tem uma conexão boa, que ela é uma conexão 3G ou até 4G, enfim, mas com algum problema, é limitada, ou como eu falei, compartilhada com outras pessoas, e aí o tempo que eles têm para se dedicar para estudar não é o mesmo. Então, um desafio grande do híbrido é esse, é como a gente pensar nesses casos, né, porque nem todos são iguais, e como é que podemos atender a todos de uma maneira homogênea, ou pelo menos equitária, né, todos possam tirar o melhor proveito desses espaços, né. Então,
Isso são desafios muito importantes que nós temos que pensar. Tá? Eu penso que muitos desses desafios não dependem só de nós, né? Eu posso mencionar alguns que dependem também de outras questões, não é? Por exemplo, voltando para o presencial, ou mesmo fazendo híbrido, os alunos vão precisar de espaços para se alimentar, os meios de transporte vão ter que retornar, então a infraestrutura a gente não tem bem certeza disso, como é que ela vai ser nos próximos anos, né? Por causa da pandemia, esperamos que tudo se resolva, mas enfim, quando considerarmos o híbrido, temos que pensar nesses elementos externos que nem sempre estão à nossa disposição. Para finalizar, eu quero mencionar algumas dicas de soluções, não é? Então, como eu falei, usar a tecnologia, discutir bastante a questão de metodologias ativas ou específicas que combinem os momentos à distância e os momentos presenciais, em especial porque eu vejo muito que os momentos presenciais são nobres, né? A gente não pode juntar as pessoas que têm dificuldade para justamente estar naquele local, especial hoje em dia, muitas voltaram para suas cidades de origem, não podem mais voltar para a cidade grande, algumas estão trabalhando, etc. Então, terem que vir para o presencial é algo muito custoso para elas. E, eventualmente, mesmo que elas resolvam essa situação, ainda é um momento custoso. Então, é um momento importante para a gente fazer uso de técnicas ou uso do espaço que realmente faça com que as pessoas compartilhem e trabalhem de maneira integrada. Senão não faz sentido a gente juntar as pessoas para que elas fiquem escutando o professor. Então, bota online de alguma maneira e se resolve isso. Quero só discutir ou falar rapidamente algumas iniciativas que a universidade adotou para ajudar nesse sentido, né? Então, nós temos uma equipe de suporte centralizada que dá apoio às plataformas digitais, via e-mail, via plantão online. Então, usamos as ferramentas de webconferência para combinar com as pessoas no horário, elas mostram um problema, compartilham a tela, como nós estamos fazendo agora aqui. A gente vê o problema delas e essa equipe especializada ajuda a resolver o problema dentro do possível. Nós usamos o Moodle, mas também temos um ambiente próprio, o Roda. Usamos o mConf, que é uma plataforma que a RNP tem parecida, o Button, né? Mas, enfim, o nome é específico. Mas também temos o Teams e o Meet, a gente preza bastante por ter mais de uma opção, né? Porque as estratégias são diferentes, que eventualmente uma pode dar algum problema. Trabalhamos bastante com formação pedagógica, sistematicamente ofertada aos professores, abordando as práticas, discutindo as práticas. Fazemos fóruns e eventos, né, onde os professores podem eles mesmos compartilhar ou trazemos palestrantes externos para discutir alguma questão, em especial o híbrido ou a distância, enfim. Nós temos uma plataforma que é baseada no Moodle, mas que foi adaptada, que é específica para cursos de curta duração e de larga escala, os chamados MOOCs. Então, as pessoas podem entrar lá, o nome da plataforma é Lumina, e ela tem em torno de 300 mil usuários atualmente, e são cursos pequenos, focados, que ajudam não só os alunos, mas os professores também a se capacitarem, de certa forma, ou a aperfeiçoarem alguma questão. E a última coisa que eu queria mencionar é que nós temos um núcleo de apoio à construção de recursos educacionais. Aqui na secretaria, esse núcleo foi desenvolvido já há alguns anos, né? E o objetivo é apoiar os professores a produzir vídeos, e-books, aplicativos, jogos educacionais, enfim, qualquer recurso educacional que eles precisem. Então, nós temos uma equipe especializada, com roteirista, etc. Temos um estúdio. Então, isso é muito importante, como eu falei, não basta ter a tecnologia, tem que ter infraestrutura, tem que ter equipe. O professor sozinho não consegue preparar os materiais e o ensino, tanto online quanto híbrido, ele necessita dessa infraestrutura de apoio. Nós temos que ter uma infraestrutura de apoio grande. Não é muito fácil, às vezes, manter isso, mas, enfim, ela precisa existir para que a gente possa realmente dar esse suporte e realmente fazer um ensino efetivo, independente da abordagem, se ela é presencial, à distância, híbrida, enfim. Então, é uma visão rápida, eu termino por aqui. Obrigado, professor Leandro. De fato, a gente vê aí, principalmente nos desafios importantes, né? Eu anotei algumas coisas aqui, mas algo que me chamou bastante atenção, e a gente vê isso presente aí em muitas debates sobre o ensino híbrido, a distância, etc., é a
a incapacidade ou a falta de treinamento dos nossos docentes para essa modalidade, né? Então, é esse entendimento de que o docente ele vai continuar dando a mesma aula que ele dava no presencial, no híbrido, isso é muito ruim, né? Isso faz com que os nossos alunos percam total interesse sobre o assunto, né? Então, de fato, eu acho que é um super desafio aí que a gente vai ter para esse próximo ano, que seria talvez esse ponto, né? Uma capacitação aí para os nossos docentes nesse sentido. Muito obrigado, professor, e a gente volta aqui no final. Agora eu gostaria de chamar o nosso último palestrante da noite, que é o professor Emerson Coraça. Professor Emerson, ele é mestre em Ciência da Computação pela Federal do Rio Grande do Sul, a área de Engenharia de Software, docente do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, IFMS. Atualmente está no MEC, na função de gerente de projetos, na Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal, na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a CETEC. Atua na área de Gestão Educacional e Inovação desde 2001, tendo atuado nesta área na iniciativa privada e serviço público. Responsável pela plataforma Aprenda Mais do MEC, que vai apresentar para nós aí um pouco sobre esse trabalho. Professor Emerson, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, deixa eu projetar aqui, compartilhar a tela, né? Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí, Marcelino, a oportunidade de estar participando de vocês nesse evento, nesse debate muito importante. A gente tem participado aí de alguns eventos, de algumas reuniões, tratando exatamente no processo de transformação digital, né? Que passa por definição de estratégias de como a gente pode melhorar a oferta de serviço para os nossos estudantes, para os nossos professores e como preparar, né? Eu vou trazer um pouco aqui da experiência que a gente teve recentemente aí, em parceria com a RNP, que eu acho que é importante. Deixa eu só projetar ela aqui. Então, trazer para vocês aí um pouco do relato aí da experiência que nós tivemos recentemente, né? Aqui na CETEC, é uma das secretarias do Ministério da Educação, nós trabalhamos com várias tecnologias, né? E nesse advento, né, que nós tivemos aí do processo da pandemia, né, nós tivemos que acelerar algumas coisas dentro do MEC no suporte às instituições. E o que nós percebemos aí, né? As instituições que compõem a rede federal, de certa forma, elas tinham algumas ferramentas que já possibilitavam o trabalho do ensino híbrido, né? Mas o que a gente percebeu? Nós percebemos a importância de estar trabalhando com um tipo de plataforma que permitisse o acesso ao maior número de conteúdos no processo de qualificação profissional. Então, o que nós fizemos, tá? Nós, baseado no estudo, a gente procurou o quê? Nós precisávamos ter um ambiente virtual para oferecer cursos MOOC, como o professor da Universidade de Santa Catarina colocou agora, que são cursos de curta duração, né? Que a gente pudesse atender uma camada da sociedade que no momento de ausência de ações presenciais pudesse se qualificar de alguma forma. Isso apoiando tanto alunos quanto professores. Então, aí nós criamos a plataforma Aprenda Mais. Tá? E aí, essa plataforma, né, qual era a ideia dela? Era a gente disponibilizar para os estudantes um conjunto de cursos gratuitos e autoinstrucionais, até para que houvesse a facilidade no processo de moderação, né? E que o aluno tivesse autonomia no seu processo educacional, mesmo tendo as atividades presenciais, uma nova forma de qualificação para a população, para a sociedade como um todo, né? Então, o que a gente fez, né? Baseado nas experiências que a gente tinha, né? Nós trabalhamos aí na construção e nós fomos buscar alguns parceiros para isso. Então, a gente trabalhou com conteúdo dos repositórios desde 2020, 2021. Nós viemos trabalhando em parceria aí com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E em 2021, né, este ano aí, do ano passado para cá, a gente trabalhando aí em parceria com a RNP para montar essa plataforma e estruturar ela de alguma forma que a gente pudesse ter o acesso da grande maioria da sociedade, né, da população.
Aí, ou seja, disponibilizar cursos para jovens de 13 anos acima, né? Observando todas essas características. Então, o que nós pensamos? Nós vamos buscar um lugar para a gente poder estar fazendo a hospedagem dessa plataforma. Então, nós buscamos a RNP para nos ajudar nesse processo. Então, aonde que a RNP nos ajudou aqui, né? Nos ajudou na questão da arquitetura computacional, né? Dentro dos serviços que ela presta, né? Como que a gente vai fazer para suportar milhares de acessos simultaneamente? Então, a gente trabalhou com a plataforma que permite hoje 10 mil acessos simultâneos, né? Porque nós tínhamos que atender uma gama grande da população. Como que a gente vai trabalhar para fazer esse processo em nuvem? Então, a gente teve uma assessoria da RNP nesse processo, para a gente poder trabalhar a questão de infraestrutura. Também fomos atrás do aspecto de segurança da informação. Como que a gente vai fazer para disponibilizar um conteúdo que seja acessível, certo? E que obedeça à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, foi feito todo um trabalho com o apoio da RNP para que a gente pudesse trabalhar dentro dos marcos regulatórios. Daí a nossa preocupação dos estudantes terem acima de 13 anos, né? Para poder acessar os cursos. Claro que os cursos não têm nenhum conteúdo proibido, porque os cursos são validados e são certificados, mas a gente precisa ter um controle de quem está entrando, né? Até porque existe ali o armazenamento de algumas informações que nós precisamos até para a gente poder trabalhar aí com algumas estatísticas, né? E a questão de testes de intrusão em relação a risco, foi realizado todo o mapeamento né, e gestão dos riscos do projeto, e aí a gente está trabalhando agora nessa primeira versão, a gente vai trabalhar aí numa outra versão que a gente possa integrar a plataforma a outros serviços da RNP, como o EduPlay, e a questão também do ICP Edu, né, para permitir aí o processo de certificação, porque a plataforma emite os certificados automaticamente, e o principal ponto aí que é a sustentação, né? Ou seja, operações de suporte da infraestrutura para garantir a alta disponibilidade da plataforma. Então, a gente faz uso da infraestrutura e dos serviços prestados pela RNP para que a gente possa disponibilizar aí a plataforma Aprenda Mais, né? Mas e como que isso daí, o que a gente espera com isso, né? E qual a importância disso para esse momento, né? Nós queremos facilitar e otimizar os recursos institucionais. Como que a gente pode fazer o melhor uso de infraestrutura, porque a gente precisa de um investimento, porque para a gente promover o ensino por meio da EAD, né, nesse processo de transformação digital, a gente precisa ter recursos investidos, né? Então, é um trabalho que a gente tem de fazer a otimização disso. Então, como que eu posso ofertar cursos de forma constante? Como que eu posso ter um ganho de escala? Como que eu posso trabalhar com acessos simultâneos? Então, a ideia é nós trabalharmos de uma forma compartilhando esforços, né? E reduzindo custos. Então, por que a gente está trazendo isso para cá, né? Ao debate? O que a gente observou aí nesse período, né? Dados recentes aí da plataforma Nilo Peçanha, inclusive a gente fez o lançamento dela agora essa semana, né? Os dados, a gente percebe que existe um grande aumento. Isso aqui são dados das instituições que fazem parte da Rede Federal, né, de Educação Profissional Científica e Tecnológica, né, onde estão os institutos federais, Cefetes, o Colégio Pedro II, as escolas técnicas vinculadas. O que a gente observa aqui? Que os cursos, né, de qualificação profissional EAD, eles tiveram um aumento muito grande agora nesse período, né? Ou seja, a gente teve um acréscimo aí de 47% no número de matrículas em relação ao ano de 2019, isso potencializado pelos cursos de qualificação profissional. Entrando aqui os cursos de qualificação profissional AD e EAD, os cursos FIC, né? E os cursos MOOC, que são cursos de curta duração. Então, a gente tem aí um salto de 268% em relação a 2019. Ou seja, as instituições ofertaram isso, entendeu? E possibilitaram. E aqui,
a gente vai ter um acréscimo ainda muito maior com a entrada dessas plataformas para esse modelo de serviço. Ou seja, a EAD aí, saltando aí, aumento de 4 vezes o uso de cursos na modalidade EAD. Então, isso caracteriza, isso sustenta as práticas para promover o uso de ferramentas, né, que levem a esses resultados, certo? Vamos lá, fechando aqui. Tá? O que é importante, então? Qual a importância da gente estar trabalhando nesse sentido? É estar fazendo uso, né? Quando nós pensamos, nós vamos trabalhar a plataforma, a gente tem a sustentação, a gente tem o acesso. Qual foi a ideia, né? Como que eu posso fazer uso da infraestrutura institucional para promover e facilitar o acesso das pessoas, utilizando a estrutura de comunicação do Ministério da Educação? Então, por meio da plataforma Aprenda Mais, que é mantida pelo Ministério da Educação, especificamente pela CETEC, tá? A gente está aí alcançando bons resultados. Como eu não falei, mas na projeção anterior, hoje nós temos 90 cursos sendo oferecidos, aí a plataforma Aprenda Mais, ela foi lançada aí no mês de setembro, né, no 23 de setembro. Hoje nós já temos mais de 50 mil estudantes matriculados nos cursos da plataforma. Então, esse número, ele está perto da meta nossa para 2021, que são 54 mil matrículas. Então, isso mostra o interesse das pessoas por esse tipo de formação. Isso vem ao encontro do atual momento. A maioria dos cursos de maior interesse, como foi falado, foi para que os profissionais se preparem para este novo momento, né? O momento de estar ofertando e de estar trazendo conteúdo para os estudantes, não uma adaptação do presencial para EAD, mas sim a produção de material nato, né? Ou seja, de material e aulas e práticas feitas para o ensino EAD, né? Para que se tenha um melhor resultado nisso daí. Então, pessoal, o que a gente tem, né? A possibilidade e o que esse modelo, né, a plataforma nos permite? Nos permite tanto uma ação desktop como uma ação mobile. Ou seja, toda essa estrutura, né, sustentada pela infra da RNP, ela permite que a gente atenda o público em múltiplas plataformas. E isso, para a gente, é extremamente importante, né? Então, assim, eu não coloquei num slide aqui, mas o que a gente tem, né, com o meio da plataforma? E aqui eu vou encerrar a minha apresentação. Deixa eu só ver aqui, interromper o compartilhamento. Qual é a ideia, colocar aqui, né? Qual é o desafio com tudo isso? É aquilo que a gente encontra, né? O Brasil, ele é grande. Então, nós temos aí uma assimetria, né, muito grande dentro das regiões. Então, acho que o grande desafio é a gente fazer com que a gente tenha condições de levar a todas as regiões a mesma qualidade, o produto com a mesma qualidade. Como que eu vou fazer nos grandes rincões do Brasil, como que eu vou fazer o ensino híbrido se muita gente não tem acesso à internet? Então, a ideia de estar disponibilizando uma plataforma que permita o acesso é fazer também isso de forma integrada com as outras ferramentas que nós temos disponíveis, num processo não só de oferta de cursos, mas de preparação de professores, inclusive por outras plataformas, como é o caso do Plafor, que visa aí a formação de servidores e de docentes em trilhas formativas, não só para a área de formação dentro de suas áreas, mas também para o uso dessas novas tecnologias digitais. Bem, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês aí, tá? Falando especificamente da plataforma Aprenda Mais, Marcelino, mas dizendo que em outra oportunidade a gente pode entrar aí em outras ferramentas que, no caso, a CETEC ou o Ministério da Educação tem aí para esse suporte ao ensino híbrido, tá bom? Muito obrigado, viu, pelo convite e oportunidade de estar apresentando para vocês aqui. Bom, eu acho que essa plataforma ela veio tentar, né, digamos assim, resolver aí uma dicotomia que nós temos no nosso país, né? Nós temos aí, por conta da pandemia, um aumento absurdo no desemprego, né? Em contrapartida, nós temos diversas vagas abertas sem preenchimento porque nós não temos a mão de obra especializada. Então, você vem aí o MEC vem com uma proposta de cursos de rápida duração, totalmente gratuitos, aberta a toda a comunidade. Então, acho que isso é
um alento, né, para essas pessoas aí, e uma forma de capacitar não só mão de obra para entrar no mercado, como aperfeiçoar aquela mão de obra que já está por aí, que precisa se melhorar, né? Exatamente, é isso daí. E um detalhe, só para fechar, Marcelino, os cursos de maior procura são os cursos exatamente com esse de preparação para o mercado. Cursos de idiomas, que é muito grande, e os cursos de práticas administrativas, que é algo que a gente tem observado em um aumento muito grande. Então, essa preocupação vem bem ao encontro do que você está dizendo mesmo. Perfeito. Obrigado novamente, professor Emerson. Obrigado. E agora eu gostaria de chamar os outros 2 painelistas aqui, para que a gente possa aqui, muito rapidamente, fazer um bate-papo aqui. Eu tenho aqui uma provocação para vocês, e vocês fiquem à vontade aí para responder. Assim, né, uma opinião de cada um de vocês, né? Quais são, ou qual seria o principal desafio para as nossas instituições, e nós temos aqui representantes de instituições federais públicas, né? Então, qual é o desafio enfrentado por essas instituições para o ensino híbrido? Então, aí, eu queria a opinião de vocês, aí, de cada um de vocês, sobre esse assunto. Pode ser você mesmo, professor Siddhartha. Vamos lá. A pergunta é complexa e é difícil de responder assim em um tempo curto, né? Eu acho que foram falados aqui diversos desafios para o ensino híbrido. Primeiro, o acesso democrático a esse acesso, esse mecanismo da gente ter um acesso, que as pessoas todas possam ter o acesso a esse conteúdo, não só ter o acesso, como também foi falado pelo Igor, também possa interagir. Foi falado também muitas vezes que não é levar a aula analógica para o digital. Então, talvez hoje o maior ganho que a gente tenha hoje, se a gente pode dizer que teve algum com essa pandemia, talvez foi uma disseminação de uma cultura que é possível fazer um ensino híbrido, um ensino digital, com alguns diferenciais. É possível interagir. Ensino à distância não é distanciamento de pessoas. E hoje está muito claro, eu acho que para todo mundo, na verdade, que a gente tem uma possibilidade de usar a tecnologia para trazer novos potenciais para a educação. Então, eu acho que talvez o desafio maior seja a gente hoje pegar esse ganho que foi ter a formação de professores, as pessoas usando o ensino híbrido e as pessoas entenderem, na verdade, que a gente está falando agora de uma outra forma de fazer que agrega participação, agrega interação, agrega comunicação, agrega novas possibilidades, agrega a possibilidade de você, como foi falado aqui, da gente ter caminhos e percursos diferentes de educação. Então, talvez, eu acho que o maior desafio agora é a gente entender, né, que, assim, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos que a gente precisou se estruturar. Cada um com a sua estrutura, com a sua realidade. Nós lá fizemos, na verdade, de alguma forma, houve um auxílio aos alunos que não tinham o recurso para colocar, então, de certa forma, foi dado, fornecido a possibilidade. Então, assim, houve uma estruturação. O que a gente vinha fazendo com cursos de formação para professores, fizemos curso MOOC também. Quem quiser conhecer, vai na nossa página, tem curso MOOC. 40, 60 mil professores fizeram nossos cursos gratuitos, estão lá disponíveis. Então, eu acho que hoje talvez o maior desafio seja esse entendimento de que, na verdade, não estamos falando de ensino à distância, estamos falando, na verdade, de agregar interações, participações das pessoas de forma diferente. Estamos trazendo outras formas que é permitir que as pessoas tenham uma educação um pouco mais individualizada e não seja essa coisa fechada de que um fala e todos escutam. Então, eu acho que, na verdade, agora o caminho que a gente tem agora é pegar um ganho que a gente tem que tipo de educação queremos, o que podemos fazer para democratizar um pouco mais a educação para que ela seja um pouco mais individualizada e um pouco mais efetiva. Obrigado, professor Siddhartha. Professor Leandro? Não, eu ia dizer que eu concordo, gênero, número e grau. Realmente isso, eu só acrescentaria uma questão que é muito importante, nós temos discutido muito, e temos muita dificuldade em relação à avaliação, né? Porque toda essa nova... Sim, problema de infraestrutura não é no sentido de tecnologia, nós temos a tecnologia, nós temos os cursos, etc. Realmente o problema, eventualmente, é socioeconômico, tem a questão da desigualdade, e eu vejo que isso... o MEC, etc., a gente tem como estabelecer políticas, e a gente vê vários exemplos disso acontecendo, parcerias
público-privadas, às vezes os municípios ofertando, né, acesso 3G, enfim. Então, tem algumas maneiras da gente minimizar esses impactos. A questão maior está realmente relacionada com isso, essa nova prática, né? Então, ainda mesmo as pessoas tendo experimentado o ensino remoto, visto que não é um bicho de sete cabeças, ainda há uma dificuldade, né? Às vezes, pelo comodismo, eu pego a minha aula do jeito que está e eu só replico ela, então é mais fácil, então dá mais trabalho, é difícil mudar essa inércia nesse movimento, tem que haver esse movimento, tem que as pessoas se conscientizarem, os professores. Eu vejo que muitos estão se conscientizando, mas a gente encontra ainda alguns que são resistentes. Às vezes até os próprios alunos, eles preferem, também é mais cômodo, né? Eu sento, eu assisto, eu não interajo. Então, vencer essa inércia, eu acho que é o maior desafio. E eu acrescentaria, como eu falei, a questão da avaliação, né? A gente não sabe muito bem ainda como é a maneira mais adequada de avaliar. Tem justamente o pessoal que trabalha com educação, eles têm diferentes maneiras aí que eles propõem de avaliação formativa, etc. Mas muitos professores ainda, principalmente das exatas, tem mais a questão da avaliação somativa, né? Eu vou lá, faço uma prova no fim, eu avalio, dou nota e coisa e tal, e se ele sabe, não sabe, é meio que binário, né? E isso é muito difícil de mudar, e o híbrido ele traz as tecnologias, os momentos são diferentes, então como considerar a avaliação, a presença do aluno, e se ele precisa estar presente o tempo todo ou não. Eu acho que esses são os principais desafios que eu anotaria, pontuaria, para nós pensarmos aí nos próximos meses. Perfeito, obrigado, professor Leandro. Professor Emerson. Bem, ouvindo aí, né? Às vezes o último, mas assim, eu concordo com todas as exposições. Eu teria a acrescentar, eu acho que o que foi colocado aí é importante, mas assim, estando numa instituição como o MEC, né, o olhar que a gente precisa ter aqui, especificamente no caso da CETEC, né, em relação à educação profissional e tecnológica, o que a gente observa, né? A questão é o volume de recursos necessário para isso, né? Então, a gente tem que pensar em fontes de recursos por meio de parcerias para poder democratizar o acesso, né? E o principal que eu acho, além de tudo isso, são as ferramentas, né? Às vezes, como os parceiros de mesa aqui, né? O que eles colocaram? O professor leva isso pega do presencial e leva para EAD, só que o modelo de interação é outro. É fazer uso de todas as ferramentas disponíveis, inclusive para ter um processo de avaliação diferenciada. Tem vários produtos hoje disponíveis que a gente consegue interagir com o aluno, fazer as pesquisas de forma simultânea com o que eles estão acontecendo, ter uma avaliação desse processo no ambiente de aula. Só que, como todos disseram, isso dá trabalho e precisa ter conhecimento, né? Não tem como você não estar preparado para dar uma aula num ambiente EAD onde você precisa ter uma alta interação. Não tem um jeito, não preparei, eu vou entrar agora e dar uma aula EAD. Não tem como, porque aí ele não tem mais o GUSP-GIS, né? Que o professor pega a folha, leva, passa, desenvolve uma ação ali de forma espontânea com os estudantes. Porque no presencial é de um jeito, mas no EAD é de outro, né? Eu participei de um evento esses dias e foi colocado um ponto lá que eu acho que é interessante trazer para cá. O grande desafio agora vai ser a gente recuperar o conhecimento dos estudantes, né, nesse período de pandemia. Eles tiveram acesso a vários recursos, tiveram acesso ao modelo híbrido, mas ocorreu uma defasagem nesse processo. Então, como reduzir ainda mais essa desigualdade, né, de acesso à informação. Porque o repasse de informação ele não aconteceu de forma simétrica, ele foi assimétrico, de acordo com o que cada região colocou. Então, como que eu vou hoje uniformizar este processo? Qual é a estratégia de recuperação de aprendizagem para eu não criar, né, um conjunto de cidadãos que estão fora da linha do conhecimento porque eles ficaram defasados, né, dentro desse processo. Então, eu acho que o grande desafio perpassa por tudo isso, né? O professor tem que estar preparado para ter dentro de uma mesma sala o aluno
que manteve a sua rotina de estudo, o aluno que não teve uma rotina de estudo, o aluno que entrou agora e estava parado, e para tudo isso a gente precisa aí desenvolver um conjunto de estratégias educacionais para suportar isso, né? Isso passa pelo processo de transformação digital. Como que eu posso fazer uso de repositórios, né, Marcelino? Como eu posso usar melhor o EduPlay no suporte ao ensino? Como que eu posso ter ferramentas e desenvolver estratégias que o aluno, dentro do processo de aprendizagem, ele possa ir utilizando essas ferramentas e melhorando seus conhecimentos? Então, eu acho que o grande desafio é fazer a conexão de tudo isso, pensando no processo do desenvolvimento do aluno dentro da sua trajetória acadêmica. E a gente não vai fazer isso em um ano. A gente vai ter que desenhar essa trajetória acadêmica, né? Esse processo de formação ao longo da vida, né, do estudante. Como que eu vou recuperar isso, né? Então, eu acho que o desafio está aí, né? São recursos, ferramentas, processos avaliativos e a recuperação do processo de aprendizagem. Eu acho que aí está o grande desafio desse novo modelo que a gente vai ter aí pela frente, né? Obrigado, professor Emerson. Eu acho que nós temos aí talvez não sei se é a grande solução, né? Porque eu acho que não existe uma grande solução, mas só se for um milagre, de fato, né? Mas assim, a gente precisa aprender a trabalhar em rede, né? Porque existe conteúdo, existe ferramenta, Sim. existe método, existe treinamento, quase tudo isso já existe. Alguém já fez isso em algum lugar, né? Mas a gente continua tentando inventar a roda todos os dias, né? Então, eu acho que um trabalho em rede, e aí vejo isso muito, né? A CETEC tem muito isso, a Unirede tem muito isso, aonde junta essas experiências todas e tenta construir um modelo único, né? Um modelo que consiga ser utilizado por todos, né? Então, eu acho que talvez dessa forma também a gente consiga, com pouco tempo, né, otimizar os recursos que são escassos e tentar fazer de fato essa mudança e toda esses desafios que nós temos pela frente aí acontecer. Bom, a gente já ultrapassou aqui bastante nosso tempo, então eu quero agradecer novamente a presença de vocês, quero pedir desculpas aqui pelo tardio da hora, né, mas foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito rico, e eu agradeço em nome da RNP a participação de todos vocês. Boa noite. Agradeço, obrigado aí. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Marcelino. Boa noite para vocês. Até mais. Tchau.